Olá, meus amigos. Eu estou aqui hoje com o Alexandre Mota. Alexandre, muito obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui transmitir os seus conhecimentos para os nossos ouvintes, na verdade, para os nossos telespectadores. Eu não sei como é que fala, as pessoas que estão assistindo pela internet, é tudo um meio novo. Legal. Fico muito agradecido pela sua disponibilidade. O Alexandre é especialista em marketing jurídico, autor de 2 livros sobre o assunto. Um deles está aqui comigo, o Guia Definitivo do Marketing Jurídico. Aliás, fantástico, gostei muito, já li e reli o livro. O outro, o Alexandre não me permitiu que eu lesse, e já esgotaram as edições, né, Alexandre? Exato. Então, estou aí aguardando também as novas edições para que eu possa me deleitar com as suas, com o que você escreveu. Como a gente ia dizendo, você é um especialista em marketing jurídico, você não é advogado. Não sou advogado. Mas eu gostaria então que você trouxesse aqui para os nossos telespectadores, ou para os nossos internautas, como é que foi que você chegou nesse ponto, como é que iniciou sua carreira, até você criar a InRise aqui onde nós estamos, por favor. Legal. Então, primeiro, obrigado aí pelo convite, né, para poder falar para o pessoal um pouquinho aí sobre marketing jurídico, gestão de tempo, né, ajudar um pouquinho o pessoal a abrir aí a cabeça para esse, né, setor aí do marketing jurídico. Agora, você me perguntou da minha trajetória, né? Eu não sou advogado, né? As pessoas sempre acham que me chamam de doutor, às vezes. Ah, não tá de paletó, tá bonitão. Então, não sou advogado. E minha formação é marketing puro. E eu fui uma pessoa de comunicação dentro do escritório de advocacia. O sócio me contratou justamente para evoluir ações de marketing lá. E quando eu entrei no escritório, eu não sabia nem que existia código de ética. Tanto que a primeira semana que eu fiquei no escritório, eu criei planos mirabolantes, onde podia tudo, né? E ele foi me pontuando, falou assim, muito interessante o plano que você fez, só que esqueça, leia código de ética e agora começa a trabalhar, né, no formato que a gente precisa. Então eu comecei a criar um planejamento em cima de código de ética, em cima do provimento 94, que trouxe o escritório, na verdade, de 9 pessoas para 60 pessoas em 2 anos e meio aproximadamente. Lógico, os sócios estavam por trás do projeto e tal. Mas foi aí que eu aprendi a fazer marketing jurídico. Eu fiquei 5 anos no total no escritório, mas eu aprendi a fazer marketing aí, no erro e no acerto. Né? Hoje na consultoria, hoje no livro que você leu, eu trago o caminho certo, como fazer o marketing jurídico, porque eu errei e acertei. Então hoje, para a gente minimizar tentativas e erros, eu trago um caminho que é mais certeiro, né? Tanto na consultoria quanto no livro. E eu fiquei no escritório 5 anos, e em 2002 eu saí para montar a InRise, justamente porque vários parceiros do escritório que eu trabalhava iam perguntar para o sócio, poxa, o que você fez? Você estava em 9, hoje você está em 60, você saiu do centro de São Paulo, passou por Itaim, uma área nobre, né? Hoje ele já está na Berrini, mas o que você fez? Dá uma dica aí. E o sócio começava a apontar para o Alexandre, falou assim, o Alexandre criou um planejamento, a gente está traçando, né, com ele, e a coisa está dando certo. E as pessoas começaram a vir me conselhos, planejamentos, e eu falei, poxa, será que não tem ninguém aí no mercado para ajudar esse pessoal? Estou aqui empregado, o pessoal está me pedindo freelances, né? E eu fui ver que não existia, como não existia, não existe até hoje. Exatamente. Né? Por isso que eu te achei, procurei, cavoquei, e achou. Garimpei mesmo. E consegui, graças a Deus, achar você nesse mercado. E aí eu saí do escritório para abrir InRise em 2002. E graças a Deus até hoje a gente está aí ajudando o escritório tanto no marketing jurídico, a gente tem uma divisão também de recrutamento jurídico, ajudando aí o escritório a se desenvolver nessa parte de marketing. Fantástico, muito bom. Aliás, eu queria justamente que você dissesse um pouco mais o que a InRise desenvolve, o que ela traz de produtos voltados só para esse mercado de advogados ou não. Fala um pouquinho da InRise para nós, para o pessoal ter conhecimento qual o conteúdo, o que você abrange, o que você traz de inovação para esse mercado. Lógico. Na verdade, é o Grupo InRise. Tá? O Grupo InRise ela tem 4 áreas, que é o marketing jurídico, né, que a gente comentou agora, recrutamento e seleção para escritórios de advocacia. A gente tem uma área que é só de informação jurídica, a gente fala de livros, artigos, as palestras, cursos, e tem a parte do programa Conversa Legal, que tem um programa de entrevistas Conversa Legal. Então são
as 4 empresas são voltadas para o setor jurídico, então a gente está muito focado nesse setor. Só que a principal, e a gente começou as atividades através da Inrise Consultoria, que é o marketing jurídico, e as outras foram derivadas a partir delas, entendeu? Então nosso foco é completamente para o setor jurídico, tentando ajudar no marketing, no recrutamento de pessoas capacitadas, que fiquem, que absorvam aí a cultura do escritório, né? Essa parte de levar informação, então ele está bem focado. Que bom. Fico muito feliz de ter alguém que dê esse apoio aos advogados, porque realmente é importante e necessário. O advogado sai do curso de Direito como um técnico em Direito, passa no exame da OAB e aí ele compra um computador, aluga uma sala e a partir daí ele está sozinho. Ele está sozinho. E não sabe qual que é o próximo passo. Não sabe qual é o próximo passo. Agora, não tem como a gente conversar de todas as áreas de atuação da Inrise hoje. Vamos ter que marcar outras entrevistas ou outras palestras, o que quer que você queira, porque eu tenho certeza que vai ser de muito interesse de todos os nossos internautas, os nossos espectadores. E eu queria que você falasse também um pouquinho então do seu livro. Desse livro do Marcos, você me disse que um é a evolução do outro, então vamos falar desse último, já que é o mais evoluído, que é o filho mais novo, né? E ele já é revisado pelo novo Código de Ética, que saiu um tempinho atrás, que infelizmente também não foi aquela revolução que todo mundo estava esperando, né? Às vezes as pessoas estavam montando uma fé que o novo Código de Ética da advocacia fosse abrir espaço mais para o marketing, né? Foram poucos espaços, mas esse livro já é revisado, né, com todas as possibilidades hoje. Então, que nem eu comentei, eu quis trazer a própria consultoria para o livro, né, para a pessoa que, mesmo não contratando a consultoria, tenha ali o passo a passo, tenha o entendimento do porquê as ferramentas existem, quais são as funções delas e como operacionalizar cada uma delas. Aqui eu falo bastante do pré-ação e pós-ação. Que acho que assim, se eu pudesse colocar um grande erro dos advogados é esse. Ele faz uma ação, ele não pensou na ação, que é o pré, e nem fez o pós-ação, que é verificar os resultados, né? Então eu trago aqui todas, pelo menos na minha concepção de código de ética, as possibilidades que o advogado pode trazer, né? Eu falo da minha metodologia, né? Falo das três grandes blocos de atuação dentro de um projeto mais conciso de marketing. Falo do novo Código de Ética, falo de diversas coisas aí que, como você falou, é a própria evolução do livro anterior, né? Que as pessoas gostaram e eu fui evoluindo aí esse novo livro. Legal. Eu vou mostrar novamente o nosso livro. Eu posso dizer que é nosso, sim, porque ele para mim é como uma fonte de inspiração, a minha Bíblia. Que bom. Hoje é o meu livro de cabeceira. É o livro do Alexandre Mota, Guia Definitivo do Marketing Digital. Eu vou mostrar mais uma vez o livro, e nós vamos ao final aqui do nosso papo, vai estar os links. Quem quiser adquirir as suas obras, os seus contatos, depois a gente vai falar um pouco mais sobre os seus contatos. E eu gostaria um pouco, Alexandre, então que você já pudesse nos trazer de como funciona esse projeto de marketing. Na verdade, qualquer projeto que a gente trabalha parte da análise. É que nem médico, a gente não consegue dar um diagnóstico se não fizer uma análise primeiro, os exames. Então, o princípio de fazer uma análise bem completa do escritório, tanto os sócios quanto os colaboradores, né? Às vezes quando não tem colaboradores, só os sócios mesmo, mas fazer uma análise bem completa. Para você ter uma ideia, a primeira entrevista com os sócios dura em média em umas 4 horas. Porque a gente fala de todas as possibilidades, ponto forte, ponto fraco, onde eles querem chegar, onde eles estão hoje, né? O que eles querem fazer, o que eles não querem. Então eu faço uma análise bem completa aí no escritório, para aí sim, com todas as possibilidades das ferramentas atuais hoje, traçar um planejamento para eles. São tantas as variáveis, parece que não, mas são tantas as variáveis que desde 2002 eu nunca criei um planejamento que fosse igual ao outro. Porque tem muitas características individuais, tanto do escritório, quanto do sócio, quanto nicho prospectivo, quanto área de atuação, né? Então são isso até, desculpa te interromper, não. Eu ia até perguntar para você essa questão. Então não é não existe um projeto engessado, que você tem muitas variáveis e você
dar soluções de acordo com o perfil de cada advogado, é isso? Porque são tantas essas variáveis que comentou que não existe uma fórmula mágica, não existe um plano para todos os escritórios, né? Justamente porque cada um são objetivos diferentes. Vou te dar um exemplo. Eu gosto particularmente muito da ferramenta de palestras, né? Só que eu posso cruzar com o escritório, como já aconteceu, que o cara fala, poxa, é legal, mas eu não gosto de falar em público. A ferramenta é boa, traria resultado efetivo para aquele escritório, mas eu não posso passar por cima do pessoal, né, do perfil do sócio ali. Posso abrir que não esteja confortável. A mesma coisa os artigos, né? Tem muita gente que só consegue escrever o juridiquês. Ele não consegue escrever uma linguagem que o mercado vai entender. Então, ou a gente filtra isso e vai ajudando ele, ou a gente simplesmente não trabalha essa ferramenta. Puxa, essa ferramenta da palestra, eu particularmente sou um pouco ousado, gosto de falar em público. Bom, isso é importante. Mas eu reconheço que eu tive que me preparar para isso, fiz curso para palestrante, aprendi algumas técnicas e isso contribuiu demais para que a gente pudesse conseguir transmitir e me despir desse juridiquês. E como advogado a gente sabe que temos uma tendência de querer falar no linguajar que as pessoas não entendem, e muitas vezes distancia as pessoas, né? Você pode dar uma pincelada para nós de como funciona, por exemplo, a palestra, como é que ela contribui para o escritório de advocacia? Tá. Veja, se você está buscando determinados nichos, né, de atuação, de buscar de novos clientes, com certeza esse pessoal vai se unir em algum local, seja uma associação, um sindicato, né? Eles têm grupos, entre aspas, que eles vão se unir. Se você tiver o conteúdo adequado para falar para aquele público, não vender o escritório, a ideia não é essa, mas você levar informação para aquele determinado grupo, você teoricamente tem coisa para falar, né? E se eu chego numa associação e falo assim, ó, esse determinado assunto aqui para os seus associados, e o assunto é relevante, por que a associação não vai te colocar ali? Não estou nem levando em consideração aquela coisa de molhar a mão, né? Mas teoricamente, se você tem um conteúdo bom e a associação deveria levar um conteúdo bom para o associado, você deveria estar ali na frente, né? A consultoria, ela mostra como gerar esses conteúdos bons. Legal. Entendeu? Qual que é o formato adequado para que você entre em contato, até script mesmo, de como falar com a associação, por exemplo, o formato de como mostrar as palestras. Então, é bem passo a passo de como fazer aquela ferramenta trazer o resultado. O pré-palestra, o pós-palestra, por exemplo, se foram 50 pessoas que estiveram numa palestra, são 50 folders que vão nas cadeiras, são 50 relacionamentos que vão começar 2 dias depois, são 50 ganchos que a gente tirou da própria palestra para que sejam trabalhados com esse público-alvo, né? Então, lógico, tem todas as técnicas que a gente falou, mas até puxando um gancho que você comentou, que você fez a parte técnica, né? Isso é importantíssimo, mas nada vai superar o cara dar a cara para bater, né? Eu nunca tinha dado palestras, quando a gente começou a Enrise, eu nunca tinha dado palestras, e eu falei assim, não, tem que palestrar. Lógico, você tem um medo monstro, é inevitável. Todas as palestras dão um friozão na barriga. Lógico, é normal isso. Normal. O problema é quando o cara deixa esse medo tomar conta dele, né? Então eu sempre falo, deem a cara para bater. Ah, mas eu nunca fiz, então faça. Erra. Isso é bom, errar é bom. Vai lá e faz, e a primeira palestra que você fizer vai ser um horror. Eu costumo dar uma dica para amigos que palestram, então isso sirva, é bom que sirva para os nossos ouvintes, bom que sirva para todos os internautas. Vai dar a palestra, tenha certeza, a maioria das pessoas, ou todos que estão ouvindo, não sabem sobre o que você está falando. Exato. Principalmente nessa questão técnica. Então você domina o assunto, não tem porquê você ter medo da plateia. Exato. É muito importante a pessoa ter essa consciência. Exato. É muito importante. Você sabe que a primeira palestra que eu dei, eu queria que fosse um grupo reduzido, né? 20 pessoas ali e tal. Foi na ASP, aqui em São Paulo. 170 pessoas. Maravilha.
Falei, agora vai, não dá para dar para trás. Não tem como. E é isso, você aprende na prática. Ali você tem as técnicas, você tem que estudar, que nem você fez, mas nada vai superar você dar a cara para bater ali. Ah, não. Né? Legal. Vamos então, já que você falou da análise, de como é que funciona essa estudo, 4 horas, hein? Espero que os nossos internautas não se assustem, mas é muito importante essa análise pormenorizada, né? Olha eu falando meio que o juridiquês, com muitos detalhes, pegar todos os detalhes do escritório para poder você ter subsídios para traçar esse plano, né? E como é que funciona esse projeto, esse plano aí de ação? Ele é sempre dividido em 3 etapas, tá? Etapa 1 é estruturação. A gente fala de toda a imagem corporativa do escritório perante o mercado. Então é nessa etapa que a gente está falando de site, folder, newsletter, manual de atendimento telefônico, redes sociais, ferramenta jurídica. Então a primeira etapa é arrumar a casa, né? A gente não pode ir para fora, prospectar, querer crescer se a própria casa está bagunçada. Então a etapa 1 é arrumar a casa mesmo, tá? Ter uma imagem definitiva e conhecida pelo mercado. Essa etapa 1 é estruturação. Etapa 2, prospecção ética. E aí, lógico, a gente não tem milhões de caminhos baseados em código de ética, né? A gente fala de 3 blocos dentro da fase prospectiva, que é vender mais para o mesmo cliente, retomar contato com inativos e ir ao mercado buscar novos contatos. E aí envolve as palestras, os artigos, né? Tudo que a gente comentou. Mas esses são os 3 pontos que a gente fala. Tem alguns outros, mas assim, os 3 grandes blocos dentro de prospecção seriam esses, tá? Então essa seria a fase 2. E a fase 3 eu chamo de potencialização, que seria o crescimento ordenado do escritório. Então ferramentas como assessoria de imprensa, os manuais de conduta interna, plano de fidelização para clientes ativos, plano de carreira para escritórios com funcionários a partir de 15 pessoas, né, de funcionários. Então, algumas ferramentas. No livro, eu coloquei todas as 50 possibilidades, né? Se a gente pensar que 50 é um número bom, tem coisa bastante para você fazer, você vê que o plano de ação ele pode ser extremamente customizado para o escritório. Então, voltando à sua pergunta original, eu vou fazer a análise do escritório, vou criar um planejamento que tem 3 etapas bem definidas: estruturação, prospecção ética e potencialização. Sendo que, como média, a implementação do plano completo das 3 etapas dá uns 11, 12 meses, né? Só que aí entra um detalhe, né, que a gente fala isso no livro também, que o importante num projeto de marketing é ter uma pessoa de comunicação, né? Tem um capítulo que a gente fala assim, é a mão de quem? Porque a mão do advogado, ok, você consegue implementar as ações de marketing, sem problema. Mas se você quer uma coisa bem redonda, bem estruturada, rápida e rotineira, que a ideia é essa, você tem que ter uma pessoa de comunicação dentro do escritório, seja um estagiário, seja um assistente, mas uma pessoa dedicada ao projeto. Porque o projeto inteiro, né, dentro da consultoria, ele se transforma em tarefas. Uma vez aprovado o plano de ação se transforma em tarefas pontuais para a pessoa de comunicação atuar. Então eu quero sair do circuito, geralmente 11, 12 meses depois, deixando rotinas ativas dentro do marketing. Rotinas sejam estruturais, como mexer nas redes sociais, enviar newsletter, mexer no site, sejam rotinas prospectivas. Marcar reunião, marcar palestra, marcar parceria, marcar coffee break, enfim. Quero deixar essas rotinas ativas, sair do circuito e a pessoa de marketing mantém, né? Pronto, dentro da consultoria eu criei seu departamento de comunicação, a sua pessoa de marketing, que teoricamente está se pagando. Porque se ela está abrindo portas prospectivas, né, ensinadas por mim, que não aconteciam antes, teoricamente ela está pagando o próprio salário, né? Então o formato é esse, você criar um departamento de comunicação que concatene todas as suas ações de marketing. Deixa eu ver se exatamente a ideia. Você começa a fazer com que o escritório inicie a sua consultoria e tenha um rendimento maior ao ponto de conseguir contratar uma pessoa especificamente para dar continuidade e o escritório não fique refém. Exato. Do Alexandre, da Inrise, é isso? Exato, a ideia é justamente essa. Se você ficar dependendo do consultor, você vai ter que ficar me pagando o resto da vida. A ideia não é essa. A ideia é fazer uma análise, traçar um planejamento,
criar essas rotinas durante esse ano que a gente trabalha junto, o escritório continue sozinho, tenha pernas para continuar sozinho. Só que a gente sabe que o advogado não tem tempo, né? Não tem tempo, não tem vontade, porque não é a área dele, né? Sem problema. Mas uma pessoa de comunicação tem o tempo e tem a vontade, que é a área dela. Mas nada impede que, eventualmente, tem mais de um sócio, um deles possa estar à frente disso. Não tem problema. Desde que, evidentemente, ele cumpra aí a rotina que você sugere, certo? Exato, não tem problema algum. Tem alguns escritórios que às vezes são 3, 4 sócios, um é dedicado para o projeto de marketing, né? Geralmente um cara que também tem o administrativo ali sobre a asa dele, né? Então não tem problema algum. Agora a gente precisa ter uma pessoa que vai dar continuidade no projeto, isso é o mais importante. Muito bacana. E é bacana também você dizer que não quer escravizar o cliente, né? Pois é, ninguém gosta de fechar um contrato que não vai terminar nunca. E deixa eu te perguntar uma coisa, se o escritório percebe que olha, estou patinando com aquela pessoa, é possível você voltar com a assessoria ou não? Você diz substituir a pessoa? Não, ou dar ou retornar a consultoria a algum ponto que eles não estejam identificando como... Entendi. Eles não conseguiram, eles têm que voltar alguns passos. Não conseguiram implementar direito. Não, sem problema. Sem problemas? Isso acontece pouco, para falar a verdade, porque cada etapa das atividades eu que controlo. Então, antes de ir para os sócios, eu faço o meu crivo, né? Então, tudo que foi implementado passou pelo meu crivo, eu dei a aprovação final. Então, é difícil ter uma etapa que não foi finalizada por completo, a não ser que eu finalizei e as pessoas voltaram lá atrás e mexeram isso na rotina. É uma questão que pode acontecer, mas aí você... Mas aí não tem problema nenhum. Okay. A ideia é customizar para o escritório mesmo. Eu já tive o privilégio de estar presente em uma palestra sua e eu gostei muito que você falou algumas coisas muito interessantes sobre a estruturação. Você pode trazer alguma coisa para nós do que você trouxe na palestra, dar esses exemplos? Pena que não temos os seus slides aí, que eles são fantásticos. Exato, eu falo aquela parte dos erros comuns, né? As pessoas, o desespero das pessoas às vezes em fazer as ações de qualquer jeito, né? Mas na fase de estruturação, eu sempre falo o seguinte, existem 5 ferramentas. Porque o que vai acontecer na prática? Todo mundo vem falar de prospecção comigo. Como que eu prospecto, como que eu ganho mais dinheiro, quero mais clientes. Mas eles esquecem dessa etapa de estruturação. Por que vai acontecer? Você vai cutucar o mercado. Prospecção nada mais é do que você ficar, né, cutucando o mercado ali para falar do seu escritório. O que eles vão fazer? Vamos ver quem é esse pessoal. Eles vão te investigar no site, nas redes sociais, então eles vão te investigar. Se você não tem uma imagem definida, que é a fase de estruturação, você perdeu a prospecção ali. Se o cara entrar e você não tem site, não tem rede social, você virou um advogado de fundo de quintal. Desculpa te interromper. Eu costumo brincar com os meus amigos, os meus clientes, que quem não tem um site, ele é um indigente digital. É verdade. Você pode se apropriar, viu? Começar a usar nas palestras. Olha, é incrível como hoje, no mundo, aliás, essa ferramenta que nós estamos usando do simpósio Ser Digital, é justamente porque entendemos, todas as pessoas têm que perceber. Exato. E o advogado principalmente, né? Mas... E eles não percebem, viu? Tem muita gente, às vezes eu me pego tentando convencer um sócio de que precisa ter site. Poxa, a gente está numa esfera muito mais do que site. Nós estamos falando de robô na advocacia, né? E aí o cara está segurando ali lá atrás no site. Então eu estava te falando de 5 ferramentas que qualquer escritório, e é independente de tamanho, mesmo se o cara trabalhar sozinho, fora do que eu chamo de advogado solo, ele precisa ter, que é o logotipo, site, folder impresso, folder digital e a newsletter. Esses 5 itens são aqueles itens que eu bato o pé mesmo no escritório para falar, doutor, precisa ter. Porque até são os materiais que eu vou usar na própria prospecção. Né? Então não ter esses 5, então já fica a dica aí, pessoal, não ter esses 5, você está um passo atrás de todo mundo. Tá? Então se o escritório está começando as atividades, ou se ele não tem ainda um desses 5, corra atrás, comece por aí, entendeu? Esses 5 são essenciais. Fantástico. Você pode falar aquilo que você disse para nós sobre os logotipos?
com risquinho, né? Na verdade, até depois a gente poderia exemplificar, não sei se depois dá para colocar na edição, né? Mas tem um tipo de logotipo que é o mais comum do mercado. Então a pessoa coloca o nome, tracinho, Sociedade de Advogados ou Advogados Associados. Esse é o logotipo mais comum do mercado. Então veja, se a gente está falando de se diferenciar no mercado e você está usando o logotipo mais comum que 80% do mercado, você já não está diferente a partir do primeiro ponto do marketing, né? Então geralmente a pessoa coloca lá o nome, tracinho, fala, não, pô, tá bom, né? Só que às vezes o escritório tem, sei lá, 15 anos de estrada e ele está se alinhando com o cara que não tem dinheiro, o cara acabou de sair da faculdade, né? E ele pôs isso no Word, fez o logotipo dele e acabou. Você está se nivelando com esse mesmo cara, só que você tem 15, 20 anos de estrada, né? Então tome cuidado, isso é um erro muito clássico do advogado, né? E o logotipo, que é a imagem visual do nome do escritório, uma das coisas que deveriam ser mais fortes, ele alinhar com 80% do mercado, já não é diferente a partir daí. Depois eu vou dar o meu cartão para você avaliar tá se o meu cartão está contente aí. Legal. Mas eu, como estudei bastante aí a sua obra, eu imagino que sim. Prospecção, já conversamos um pouco, né? Você já falou das principais ramos, assim, as vertentes Exato. de prospecção ética, né? Porque a gente sempre tem que ter em mente que o advogado, pelo código de ética, embora o código tenha sido alterado, não foi alterado nessa questão, o advogado não pode procurar o cliente, bater na porta, fazer o que muitos fazem da prospecção fria. O advogado precisa ter uma porta de entrada nos escritórios e a gente tem que ter, evidentemente, isso muito claro para todos. Eu percebo que alguns profissionais mais novos, inclusive eu vi um vídeo recente no WhatsApp de criar um jingle para televisão. Eu fiquei, se não fosse triste, né? É engraçado, assim. Acaba sendo meio patético. É patético, mas é uma preocupação que a gente tem que ter, saber os limites, né? Mas você viu, saiu esse vídeo, todo mundo comentou e tal, e tem a foto do carro da OAB, 2 dias depois. Lá, fazendo a autuação. Pelo menos nesse caso, o pessoal acordou ali, porque também é um extremo ali, entendeu? Então não pode. Agora, comentando nessa fase prospectiva, você sabe um detalhe que eu acho bem interessante? Que às vezes o cara está com uma riqueza dentro do escritório. Ele tem 2 pontos ali, que é o cliente ativo, né? Que ele faz lá, sei lá, 4 horas dentro do escritório, aquele que gosta da gente só faz uma. Ele esquece de fazer esse cross-selling, de fazer novas vendas para o mesmo cliente, ele esquece, né? E você está com uma riqueza ali que você não precisa nem ir para o mercado, você está na sua casa. O mais importante é a confiança, né? O advogado tem que estabelecer uma relação de confiança com o cliente. Ele já tem essa relação. Exato, e o cara já confia em você, mapeia, coloca no papel todos os clientes, o que ele faz, o que você poderia fazer a mais com ele. Marca uma reunião, leve lá os relatórios, enfim, e mostre as novas coisas que a gente pode trabalhar para ele. Né? Esse seria um ponto. E outros são os inativos. Né? Às vezes uma ligação é o que separa você de um novo contrato, daquele cara que terminou a ação, sei lá, 1 ano atrás. Né? Uma ligação, às vezes. E esse cara está com essa riqueza no quintal dele e está falando, vamos buscar novos clientes. Não, vamos buscar novos negócios. É uma questão que deve ser observada não só pelos advogados, mas por todos os empreendedores e empresários. Exato. Alexandre, falamos aí da fase inicial, que é a fase de estruturação, falamos um pouco da prospecção. Eu gostaria que você trouxesse aí algumas questões envolvendo essa última fase de potencialização. Alguns escritórios nem querem essa fase, tá? Porque a potencialização envolve o crescimento físico do escritório, né? Tem então um advogado que, quando eu faço aquela análise inicial, ele fala o seguinte: Alexandre, meu sonho é ter um escritório de 100 pessoas. Aí a gente tem que entrar com uma etapa de potencialização.
Tem outros que falam, não, eu quero só ter mais rendimento em cima dos contratos que eu já tenho, mas fisicamente eu quero continuar igual, sem problema. Mas tem uns que têm o sonho de ter escritório grande, né? Para esses que têm esse sonho de ter fisicamente uma coisa bem estruturada, você não pode criar uma fase de prospecção, de trazer mais negócios, se você não tem uma organização interna. E a organização interna, a gente passa naturalmente aí por manuais de conduta interna, né? Dependendo do tamanho do escritório, a partir de 15, 20 pessoas, o plano de carreira para funcionários, né? Plano de fidelização para clientes ativos, né? Manter esse cliente conosco. Então você precisa ter uma estruturação conceitual dentro do escritório para que esse crescimento não se perca. Você não, imagina você crescendo, você não tem regras estabelecidas dentro do escritório, você cresce de qualquer jeito. E aí eu estou falando em administração, em financeiro, né? no próprio jurídico. Né? Imagina controlando, eu sou o sócio, eu estou controlando uma pessoa, isso é fácil para mim. E quando eu estiver controlando 20 pessoas? Se eu não tiver um manual jurídico, um manual de regras, né? Então é importante esse crescimento. Então essa fase de potencialização é mostrar como crescer ordenadamente. Tá? Então a gente tem algumas premiações, os rankings, né, que as pessoas falam bastante, a própria assessoria de imprensa, onde você já está numa fase onde você não está mais aparecendo em mídias pequenas e médias, está aparecendo em mídias grandes. Né? Então algumas ferramentas nesse sentido, é aquela coisa de estruturamos, trouxemos mais dinheiro para o escritório, agora vamos crescer, mas tem que crescer ordenado. Você acha importante essa uniformização interna? Eu acho, essa padronização interna. Padronização, exato. Eu acho uma das coisas que a gente trabalha, inclusive. Veja, fica muito confuso para o mercado quando existe um atendimento telefônico bagunçado, quando tem um advogado que usa um tipo de material, outro usa outro, né? Fica confuso. O mercado deveria entender o escritório como uma identidade e não a identidade da pessoa que escreveu aquele negócio. Então, quando a gente fala de padronização interna, a gente fala de escolher fonte oficial do escritório, escolher tamanho, margem, cabeçalho, rodapé, justamente porque a pessoa não pode falar, mas eu gosto mais dessa fonte. Não, é o escritório que adotou aquela fonte como uma fonte padrão, faz parte de uma unidade do escritório. Né? Então a gente não pode ter preferências em função das pessoas, tem que ter preferência do escritório. É muito importante. Realmente, você traz no livro uma questão que eu acho muito, mas imprescindível, eu diria, para os advogados, que é a questão de saber avaliar quanto vale o meu trabalho e esse tempo, quanto vale a minha hora de trabalho, quanto tempo eu despendo para o cliente. O time sheet, né? Exatamente, o time sheet. Não queria dar o spoiler para você falar sobre essa ferramenta que você traz. Eu quero que você dê uma explanada aí sobre como funciona isso e qual a importância do time sheet para os escritórios de advocacia. Você sabe uma pergunta que eu faço naquela análise, né, inicial que eu te comentei? Uma pergunta que eu faço para o sócio é a seguinte: primeiro, qual que é o número de clientes ativos que você tem? Né? Às vezes eles não sabem responder nem isso. Não sabe. Né? Quando eu faço a parte B dessa pergunta, que é, desses clientes ativos que você me falou, quais são clientes A, B e C? Ou seja, qual que é o A? O A é aquele cara que a gente gasta pouco tempo por um valor interessante. O B, que esses dois pontos estão nivelados. E o C, que teoricamente a gente deveria dispensar, porque a gente gasta muito tempo por um valor pequeno. Essa pergunta eles nunca sabem responder. Por quê? Porque ninguém faz time sheet. O que é o time sheet? É você mapear suas horas. Das 9 às 10 eu trabalhei para esse cara, das 10 às 11. Né? Hoje a maioria das ferramentas jurídicas tem isso. Você consegue imputar lá dentro. Mas se você estivesse fazendo Excel, você faria também do mesmo jeito. Porque o que vai acontecer na prática? Se eu mapeei todas as horas trabalhadas, isso eu não estou falando só do advogado, mas de todo mundo do escritório, a equipe toda, eu consigo entender quanto tempo eu gastei para aquele cliente. E acontece muito claramente, e em diversas ocasiões, a pessoa fala o seguinte: não, para esse cara eu gasto pouco tempo, ele é um cliente A.
E quando você mapeia realmente o que está acontecendo, ele fala, não, mas eu achei que eu trabalhava 2 horas para esse cara, eu estou trabalhando 20 horas, né? Então não me vale esse contrato. Mas ele só entendeu porque ele mapeou o tempo dele. Então na segunda-feira eu usei 20 minutos, na terça eu usei 40. Então ele consegue mapear, em função de clientes, tudo que ele faz. O timesheet nada mais é do que isso, você entender como o escritório gasta as suas horas, entendeu? E aí, pode ser feito em Excel, pode ser feito... É exatamente o que eu ia te perguntar, você já está se antecipando. De que maneira você acha que é melhor o advogado? Vamos supor então que na nossa audiência, puxa, que legal a ideia do Alexandre, vou fazer um timesheet. O que você diria, de que maneira ele deve começar isso? Tá. Primeiro, verificar se a ferramenta de andamento processual que eles têm no escritório já não tem essa ferramenta de timesheet, que hoje a maioria já tem. Então o que acontece na prática? Eu vou trabalhar para determinado cliente, aciona lá um reloginho, ele vai mapeando, terminou, desliga. E faz isso toda vez. Então vai chegar no final do mês, você vai entender quanto você gastou de tempo para aquele determinado. Não só você, mas o escritório inteiro. Se você verificar na ferramenta jurídica e não tem essa ferramenta, no Excel mesmo você faz. Tem que ter uma disciplina, né? De mapear. Das 9 às 10 eu trabalhei para esse cara, das 10 às 11 eu trabalhei. Tem que ter uma disciplina. Mas compensa, porque você começa a entender quais são os contratos bons que você tem no escritório, né? Contratos A, B e C. E isso a gente chama de gestão de contrato. Porque às vezes a pessoa está achando que ele está trabalhando com o cliente A e o cliente é C, né? Acontece bastante. E você entende que usando essa ferramenta é fácil de a gente... Claro que não é fácil porque requer disciplina, né? Estou falando... Mas auxilia demais ao advogado sair daquele dilema. Puxa vida, estou trabalhando muito, não estou vendo a cor do dinheiro. Exatamente. É isso. É isso. Várias vezes quando você faz esse mapeamento, você entende que muitas vezes você tem só cliente C. Você fala, por isso que eu não estou dando conta de fazer as coisas e não estou ganhando dinheiro. Porque eu só tenho um cliente C. Eu trabalho muito para ganhar pouco. Né? Então aí tá na hora de voltar na fase prospectiva e catar, né? Buscar ali novos clientes A e B, para depois dispensar o C. E eu sempre falo para todo mundo, dispense o C. Se você não conseguiu melhorar o seu contrato com esse C, dispense. Né? Lógico, a história está no começo de carreira, não pode dispensar. Essa é um dilema, né? Dilema. Às vezes você não pode dispensar porque ela é a única fonte de renda. Ok, mas à medida que você vai evoluindo no marketing, dispense o C. Ganhou um A, dispensa um C. Para poder viver, né? Para poder viver e ganhar dinheiro, que é o que a gente quer, na verdade. Exatamente. Claro que eu sempre brinco, né? Que a advocacia é um pouco um sacerdócio. Mas isso não faz com que o advogado não viva disso, né? E não viva apenas para isso. Tem que pagar as contas. Exatamente. Alexandre, dentro desse contexto, dessa sua especialidade, qual a recomendação que você traz? Que dicas você pode trazer para os nossos internautas? Qual é a última mensagem que você quer deixar? Primeiro, lê bastante, né? Não só meu livro, mas leia bastante. Livros jurídicos, livros de administração legal, leia bastante. As pessoas que ficam buscando só informações na internet, aquelas coisas pontuais, não se aprofundam nas coisas, né? Então às vezes o cara põe lá marketing jurídico, aparece 2 artigos, o cara lê um artigo de meia página e acha que sabe mais. Não, é muito mais profundo, né? Então, primeiro ponto, leia, se instrua, não só no direito, mas em outras áreas, que nem você falou, a gente começa a advocacia e tem um computador e não sabe fazer nada, não sabe, né? Corra atrás da informação, né? Se existe um livro de marketing jurídico, leia para entender, pelo menos 80% do que está acontecendo no marketing jurídico, né? Eu conheço 3 obras, 2 obras só, além da sua de marketing jurídico. Então são poucos, as pessoas podem investir nisso. Exato. E fora o marketing jurídico, tem coaching jurídico, tem diversas, né, atividades paralelas à própria advocacia que o advogado precisa entender para rodar o seu negócio da melhor maneira. Então isso seria a primeira dica. E a segunda é a gente sempre fala, né, eu sempre falo nas palestras também, a vontade de fazer versus o fazer.
não adianta ficar numa esfera só de pensar, né? É melhor você implementar de pouco em pouco, seja marketing, seja essa gestão legal, mas implemente, faça. Melhor uma ferramenta do que nenhuma. Melhor uma do que nenhuma, entendeu? Então às vezes a pessoa fica pensando em mega planos, vou fazer e não sei o que lá, vou me tornar um Demarest da vida, quando ele não fez nada. Você sabe que quando estava quase saindo o novo código de ética, muita gente falando assim, precisa abrir o código de ética, precisa ter mais ferramentas. Aí eu falava assim, tem 50 ferramentas possíveis, você não fez nenhuma, para que você quer 100? É isso mesmo. Não é verdade? Maravilha. Olha, Alexandre, estou muito grato pela tua participação aqui no nosso Simpas Brasil, primeiro simpósio de advogados de sucesso. Nosso propósito é justamente contribuir. É claro que muitos órgãos, existem diversas instituições que trazem conteúdo jurídico para os advogados. Então temos aí reforma trabalhista recente, deve ter diversas palestras, simpósios e palestras sobre reforma trabalhista e tantas outras, mas nossa vontade é fazer com que ele saiba a parte jurídica, mas ele também saiba como manter e como fazer o seu escritório prosperar e crescer até. Sim. Que aqueles que ousem, que tenham a coragem de querer crescer, com certeza, consigam fazer isso. É a nossa missão. Perfeito. Aqui no nosso simpósio. Agradeço muito. Bom, os contatos do Alexandre nós vamos colocar no link aqui na palestra. Contatos também para o link para quem quiser adquirir. Vou mostrar mais uma vez o guia definitivo do marketing jurídico. Então os links para quem quiser adquirir os livros. Vamos colocar na tela aqui também o contato aqui da InRise, do Alexandre. Alexandre, o teu contato, como é que a gente faz? Se quiser, tem o telefone, né, aqui, 011 3477 3443, ou pelo meu e-mail mesmo, alexandre.mota, com 2 T's, @inriseconsultoria.com.br. É simples assim? Simples assim. Você é acessível a todos? A todos. Aliás, essa é uma dica que você dá também no livro, né? Com certeza. Acessibilidade, porque eu acho que é uma das piores coisas o cliente ligar para o advogado e não obter nunca o retorno, né? Nunca o retorno. É uma coisa que ele não imagina o quanto ele está afastando esse cliente dele. Exato. Então, o Alexandre, como bom marqueteiro, sabe a importância de manter o contato com seus clientes. Eu respondo para todo mundo, independente da necessidade ali, às vezes até estudantes estão precisando fazer trabalhos ali. Eu acho que tem que ter essa abertura com o mercado. Legal. Parabéns, Alexandre. Obrigado. Agradeço demais a sua participação. Dou os parabéns também pela infraestrutura da InRise. Espero que as pessoas que estejam vendo e tenham a oportunidade de te conhecer, venham aqui pessoalmente, que vão gostar muito também do que você oferece. Você não só fala para os seus clientes, você tem aqui dentro do seu escritório uma infraestrutura apta também a atender os seus clientes, assim como você recomenda. Agradeço mais uma vez, agradeço a participação de todos aqui no Simpas e aguardem as próximas palestras. Obrigado, Alexandre. Obrigado a vocês.